Esse é o último episódio do podcast Me Diz Uma Coisa com a delegada aqui de Eldorado do Sul e também de Canoas, que nós vamos falar daqui a pouquinho, tá? Mas se você ainda não acompanhou os 4 episódios anteriores, por favor, vai no feed aí, com certeza você vai localizar esse papo completo que nós da TVJ tivemos aqui com a delegada em Eldorado do Sul. Delegada, a senhora, como nós conversamos anteriormente aqui, nos episódios anteriores, até a senhora comentou no primeiro episódio, a senhora é delegada de Canoas e veio para ser delegada substituta em Eldorado e ficou quase que, ou enfim, definitiva de Eldorado do Sul. Eu queria conversar com a senhora um pouquinho como é que foi a situação da delegacia lá em Canoas, porque casualidade ou não, a senhora está à frente das 2 delegacias dos 2 municípios que talvez foram os mais atingidos do estado do Rio Grande do Sul. É verdade, Mário. Dizem que o raio não cai 2 vezes no mesmo lugar, né? Caiu. Eu sou titular há 1 ano, né? Eu sou titular da delegacia, da 3ª Delegacia de Polícia de Canoas, que é uma área muito grande, só que é área seca, né? A minha delegacia fica numa área que não foi afetada. Mas lá, água zero na delegacia. Água zero. A 3ª delegacia é a área do shopping, ali para quem conhece, aquela área do shopping, sim, onde as pessoas se movimentaram para este local, os sim, abrigos estavam nesses locais, nessa área. Então, eu sou há 1 ano, sou titular da delegacia e sou substituta aqui em Eldorado. Então, os primeiros dias, como eu não conseguia chegar em Eldorado, eu estava em Canoas. E aí eu acompanhei todo aquele primeiro momento que foi de salvamento, eu estava em Canoas e participei também dessa primeira fase, eu diria assim, lá. Depois, quando eu vislumbrei a possibilidade de chegar aqui e sabia que a delegada Caroline estava com toda essa missão, sim, aí eu achei necessário que eu dividisse com ela um pouco esse fardo aqui, que era maior, porque proporcionalmente Eldorado foi muito mais afetada. Ah, sim. Falam em 97% do município embaixo da água. Sim. Lá em Canoas foi uma parte de Canoas, eu não sei falar em porcentagem, mas talvez 40%, 30%. Sim, porque pega justamente, né, delegado, uma parte de um bairro bem populoso, né? Bem populoso, que 50 mil habitantes. Também o problema que nós tivemos em Guaíba, porque justamente as águas, esta vez, né, ela atingiu um dos bairros mais populosos, ou melhor, o bairro mais populoso da nossa cidade, que é Coab Santa Rita. Isso. Então, da noite para o dia, nós em Guaíba também tivemos um problema gigante. Por quê? Porque ficamos com pessoas desabrigadas, em torno de 30 a 40 mil pessoas, por uma cidade que tem em torno de 100 mil habitantes. Então, muita coisa para se realocar e resolver de um dia para o outro. Isso. Essa foi mais ou menos a realidade de Canoas. Então, lá nós tínhamos uma parte seca e uma parte alagada, que era diferente aqui em Eldorado, que não tinha praticamente nenhuma parte seca, né? Era tudo alagado. Então, lá foi um pouquinho diferente, né? Nós, então, tivemos essa primeira parte, que era a parte de salvamento, de resgate. As pessoas foram levadas, então, para abrigos dentro da cidade, no local seco, onde é a minha área. Diferente daqui, em Eldorado não tinham abrigos, os abrigos de Eldorado eram no Parque Eldorado, os 2 ou 3 que tinham. Na verdade, falavam-se em 7 em determinado momento. Mas as pessoas de Eldorado, a maior parte foi abrigada em outros municípios, como o próprio Guaíba, Sertão Santana. A gente ouviu falar em Sentinela do Sul, Sentinela, também, Mariana Pimentel. Isso. Ficaram espalhadas, Porto Alegre. Então, nós tivemos, apesar de termos a mesma tragédia, os municípios foram afetados de forma bem distinta. E no caso, então, agora, nessa retomada do trabalho em Eldorado do Sul, né? Como a senhora comentou, substituta aqui, na verdade, é uma substituta que está há bastante tempo aqui, substituindo alguém que não se sabe se vem, ou isso é um concurso, delegada? Por que não tem outra pessoa aqui a senhora está substituindo? Na verdade, o que aconteceu aqui? Eldorado pertencia à 2ª DPRM, que é a região de Canoas. Ah, sim. Isso. E aí, quando eu fui para Canoas como titular, o delegado regional, o delegado Cristiano, me colocou como substituta em Eldorado, porque pertencia à área de Canoas. Ah, sim, então era a mesma área. Era a mesma área, a mesma região. E ela e aí o ano passado, meados de maio, ela se transformou, ela foi englobada pelo DPI, pela Regional de São Jerônimo, Eldorado. E aí virou DPI. E o delegado Nedson, que é o regional aqui da 17ª,
pediu para que eu ficasse como substituta. Ele gostava do meu trabalho e pediu para que eu ficasse. Então, na verdade, eu tenho 2 chefes. Eu tenho um chefe Cristiano, que é do DPM, Sim. da 2ª DPRM, e tem o delegado Nelson, que é aqui o regional da 17ª. Eu fiquei em 2 regiões. Ah, que legal. Até que venha um titular. Sim. Então a delegacia de Eldorado, ela está vinculada a Canoas e São Jerônimo, é isso? Ela estava vinculada a Canoas, hoje é a São Jerônimo. São Jerônimo hoje. Tá. Isso. E, delegada, quantos anos de delegada já da Polícia Civil? Quanto tempo? Já são quase 14 anos. Eu Quase entrei em 14 anos. 2010. 2010. Concurso de 2010. Primeira lotação foi São Jerônimo. Primeiro foi delegada em São Jerônimo. Que legal. 2 anos ali. Foram... E a senhora é natural de onde? Eu sou de Esteio. De Esteio? De Esteio. Hoje mora em Canoas, Mora em acredita, Canoas, né? é isso. E essa vontade, esse desejo por ser agente civil, no caso, ou delegada? A vida inteira. Sempre quis? Sempre. Eu não tenho ninguém na minha família da área da segurança. A minha mãe é da área jurídica, né? O meu pai é professor de educação física. Mas desde pequena, uma vontade imensa de entrar para a Polícia Civil ou para a Brigada Militar, e acabei trilhando esse caminho. E sou muito feliz. A senhora nunca foi, no caso, agente, sempre fez concurso, no caso, para delegada mesmo, entrou como delegada. E entrei como delegada. Antes eu era professora. Que legal. Isso. Que diferença, hein? Professora e depois delegada. Isso. E qual, assim, o que lhe fez, assim, optar por ser delegada de polícia, no caso? Mas eu sempre tive essa vontade. Na verdade, é uma vontade que me moveu a fazer o concurso, que me move até hoje, que é ajudar as pessoas. Ajudar as pessoas. Foi isso que nasceu no seu coração. Esse é o desejo principal. Muita gente fala que é adrenalina. Não deixa de ser também. Também tem, não também. Deixa de ser. Mas sabe que eu acho que é uma vocação mesmo. Eu acredito nisso. Eu acho que a carreira de policial, independente, polícia militar, policial civil, delegado ou agente, eu acho que tem muito a ver com vocação, que nem a carreira religiosa, a médica também, né? Sim, eu acho que sim. tem muito a ver com vocação. E quem entra e não é vocacionado, a gente identifica. Porque é diferente. A gente não é um funcionário público comum, normal. Sim. A gente não tem horário, a gente não tem dia, a gente não tem... Muitas vezes a gente tem que ter esse desprendimento e uma certa coragem também Bastante. para enfrentar o dia a dia. Bom, delegada, o nosso episódio do podcast é o 5º episódio, vai ficando por aqui. Eu lhe agradeço em nome da TVGO por esse bate-papo, pela disponibilidade. Parabenizo o seu trabalho, junto com a delegada de Guaíba também, nessa junção, nesse primeiro momento que precisamos aqui em Eldorado, onde foi tão atingido, tanta gente, né, delegado? A gente passa pelas ruas, quando a gente via tudo cheio, assim, de água, era ruim, mas a impressão que eu tenho, delegado, que parece que quando a chuva foi embora, eu não sei se a impressão minha ficou pior, porque aí sim, parece que nós tínhamos no nosso imaginário, assim, que quando a água fosse embora, tudo voltaria ao normal, mas a gente olha, não voltou ao normal nada, né? Tem muita destruição, né? Muita coisa. Eu tinha essa impressão, eu acredito que a minha delegacia, alguma coisa eu vou conseguir preservar. Cheguei lá aí cai a ficha, né? Cai a ficha quando a gente... Mas eu acho que a gente tem força, o povo gaúcho, brasileiro, acho que a gente tem força para recomeçar, tantas vezes quantas forem necessárias. Tá certo. E como tem acreditado, delegada, o brasileiro não desiste nunca, nós vamos esticar nunca. o brasileiro, o gaúcho, o eldoradense e o guaibense. Esses não desistem nunca. Gente, esse foi o 5º episódio do podcast Me Diz Uma Coisa na TVGO. Se você não acompanhou os anteriores, por favor, vai no nosso feed, busca o episódio 1, 2, 3 e 4 e acompanha esse bate-papo legal que nós tivemos aqui da TVGO com a delegada Luciane Bertoletti. Obrigado, delegada. Deus abençoe e parabéns pelo seu trabalho. Obrigada, Mário. Obrigada a todos nós. Tá certo. Valeu, gente.